Ei, pessoa! Oi, casa! Ele é um jardim de canga. A gente está, na verdade, aqui em cima de uma montanha de minério de ferro. Um laguinho, olha as samambaias, que bonitas. O cimento é o cimento, o aço é o aço, o concreto é o concreto e aí vai. O bolo é o bolo que a gente vai ter. Bolo é o Olha aqui, bolo. gente, porque você está em Minas Gerais, pessoa. E se você está em Minas Gerais, tem bolinho, tem café. As artesãs de Prado, elas trabalham. Isso daqui demora quase 1 ano para fazer. Vocês olham. Nossa, emociona, né, quando a gente chega. Ai, eu amo o Vale. IP. Que maravilhoso. Ele é o chão de uma igreja de Congonhas. Você tá brincando? É, o padre retirou esse ladrilho hidráulico e ia jogar fora. Olha essa escada, que maravilhosa. Eu queria uma escada que flutuasse. Olha essa cara, que a pessoa pega framboesa no jardim. Que delícia. É a última entrega do dia, é o pôr do sol aqui dentro de casa. Oiê, olha esse céu lindo, maravilhoso, essas montanhas, são montanhas de Minas Gerais, pessoa, olha onde que eu estou, parece até que vai dar música, né, você olha para esse céu com essas montanhas bonitinhas aqui, a gente está em Nova Lima, aqui em Minas Gerais, e hoje eu vou visitar o Sérgio, que é uma casa linda, uma pessoa maravilhosa, vocês vão amar. Mas antes da gente entrar nessa casa, eu quero convidar você para se inscrever no canal. Aí você se inscreve no canal, ativa o sininho e você pode se tornar membro do canal. Por que eu vou me tornar membro? Para você apoiar o canal, falar que você está gostando de todas essas visitas que eu levo vocês para tantos lugares. E também vocês têm vídeos exclusivos que eu sempre preparo para você. Olha que legal. Agora, antes de eu ir lá na casa do Sérgio, que você vai amar, eu quero te mostrar uma coisa que eu estou vendo aqui, ó, mas talvez esteja muito longe aqui, então eu vou virar a câmera e vou te mostrar que eu acho que você vai se apaixonar. Você já tá vendo? Tem uma coisa aqui, ó. Então tá, vou virar a câmera. Já se inscreveu? Então vou virar. Olha só, gente, eu tô aqui gravando para vocês e de repente, olha o que nós estamos vendo ali na montanha. Vocês estão reparando que tá tudo roxinho? Aqui é uma florzinha que se chama canela de ema, que tá dando aqui toda aqui nessa montanha. Eu vou mostrar para vocês aí, ó, tá na tela para vocês saberem o que é a florzinha. Coisa mais linda. Então você imagina o lugar que a gente tá, mágico, cheio de energia boa, e é sobre isso, tá? Esse vídeo de hoje. Já com essa energia da canela de ema. Agora vamos lá que eu vou mostrar a casa do Sérgio para vocês. Aliás, vocês vão amar ele, estão preparados? Chegamos aqui na casa do Sérgio, gente, olha o que eu já fico impressionado na entrada, que é um jardim que desde que eu vi pela primeira vez jardins de pedras, eu fiquei muito apaixonado, e olha aqui que lindo, porque é um jardim cheio de pedras, olha. Vai ser a primeira coisa que eu vou perguntar para ele, que eu queria muito, isso eu acho a coisa mais linda do mundo. E com capim do Texas também. Olha isso, que bonito. Sérgio! Uma pessoa que já chega gritando. Ei, pessoa! Tudo bem? Oi, casa! Uau! Você já sabe que eu vou perguntar tudo, né, gente? Olha que lindo, e tem cachorrinho. Amigo, eu não posso deixar de te perguntar sobre esse jardim, porque eu tô muito apaixonado, porque ele é de pedra. Ele é um jardim de canga. A gente está, na verdade, aqui em cima de uma montanha de minério de ferro. Né? E quando eu vim para esse lugar, o que eu achei mais interessante é justamente a vegetação que nasce aqui. Que é uma vegetação endêmica, tem muita coisa que só dá aqui nessa região. Canga é o minério de ferro. É o minério de ferro. O minério de ferro chama canga? Essa pedra aqui é o minério de ferro em estado bruto, né? E aí nasce uma vegetação toda especial aqui, né? Que são... Então todas essas são minérios de ferro? Todas essas pedras são minério de ferro. São as pedras que estavam aqui já no terreno. Eu não fiz movimentação praticamente nenhuma para casa. A casa foi implantada nesse terreno. Será que ela está em cima de uma pedra também? Ela está em cima de uma grande pedra. De porque minério a gente de ferro? De minério de ferro. Gente, deve ser uma energia muito boa também, muito legal. Né? E a vegetação aqui também é endêmica A exceção do capim do Texas, que é lindo, que eu coloquei aqui, as outras plantas elas nascem aqui nessa região. Né? E segundo as pessoas que moram aqui, é o último lugar que o raio do sol
se encontram. Então, o pôr do sol acontece lá e quando termina o dia, o sol bate. Então você já fez dentro aquela de casa. janela já para ver o pôr do sol? Pôr do sol. Aí. A última entrega do dia é o pôr do sol aqui dentro de casa. É por isso Vocês que tem vão essa cara conhecer. feliz, gente, entendeu? Vamos lá, sejam bem-vindos à Casa do Vale do Sol. Ai, que delícia de novo. Dá licença, casa. Oiê. Gente, eu amo casa assim, toda aberta, integrada. Olha o banco. Você sabe que eu vou perguntar tudo aqui para vocês agora, né? Taranana. Nossa, olha o tamanho da janela vista de dentro. Imagina aqui no pôr do sol, que maravilhosa que não fica. Por onde que nós vamos começar? Pela entrada. Quem Isso é é? Jorge dos Anjos. Ai, que coisa linda. Jorge dos Anjos, um escultor aqui mineiro que trabalha muito com a questão da afromineiridade. Ele também, como a Amílcar, ele trabalha com aço portem. Aquela canga que você viu ali fora, aquele minério em estado bruto, ele vira isso daqui, ó. Ele vira essas placas de aço, né, de ferro, e aí vários artistas trabalham com isso. O Jorge dos Anjos é um exemplo. Mas vocês vão ver outros artistas aqui na casa que trabalham com isso. Todos os objetos de arte aqui que vocês vão encontrar aqui em casa, eles têm uma relação com a minha história pessoal. Então são pessoas que eu trabalhei, são pessoas que eu encontrei, são pessoas que eu gosto. E o Jorge dos Anjos, você trabalhou com ele? O Jorge dos Anjos, eu já fiz várias reportagens com ele, gosto muito dele justamente porque, por ele ser afrodescendente, ele trabalha com a matéria bruta aqui de Minas, que é o aço, né, que é o minério de ferro, e a questão também racial, né? Ele trabalha muito essas questões de sincretismo, e é uma obra muito potente. Linda. Eu tenho essa escultura dele e tem uma outra aqui, que pequenininha aqui, que está aqui também. Que graça! Que linda, deixa eu ver. Nossa, mas ele é maravilhoso, né? E agora ainda mais, olha para vocês verem, né, gente? Eu fiquei encantado com a chegada da casa, com as pedras. Primeiro, amo o Jardim de Pedras. Aí não fui descobrir que não eram simplesmente pedras. São minérios de ferro típicos daqui, natural, tá em todos os lugares. E aí você entra e entende a obra, por que esses artistas incríveis aqui de Minas trabalham com aço, no caso com ferro, né? Com minério de ferro nas obras. Já vai para outro patamar de compreensão da história. Adorei já. Muito legal. O artista, ele trabalha com o que ele tem, né? Com o que ele tem perto, assim. Então a ideia dessa casa foi justamente construir uma casa pensando muito no material que tem aqui na região e sem falsear. O cimento é o cimento, o aço é o aço, o concreto é o concreto, e aí vai. O bolo é o bolo que a gente vai ter. Olha aqui, gente, porque você está em Minas Gerais, pessoa, e se você está em Minas Gerais, tem bolinho, tem café, então se você é membro do canal, lembre que eu vou depois colocar o nosso bate-papo desse vídeo na nossa playlist de membros. Agora, se o seu olho faz curva assim como o meu, eu sei que o seu coração já está batendo por causa desse crochê aqui, porque isso é a coisa mais linda. É crochê ou é tricô? Que eu sempre fico nessa confusão. Pois é, isso é um trabalho belíssimo de uma cidade perto de Tiradentes, Resende Costa. Na verdade, Prados. As artesãs de Prados, elas trabalham. Isso daqui demora quase um ano para fazer. Você está brincando? É uma obra de arte. Ó. É uma obra de arte. É uma obra de arte. Isso aqui é raríssimo, poucos lugares no país fazem com essa qualidade. Com essa qualidade. E olha, eu fui comprando. Porque de perto, né? Quando você vê de perto, gente, olha isso. E eu fui comprando porque isso, é uma coisa rara que vai se perder, porque não se faz mais, né? Sim. Olha de perto, gente, para você ver. E vocês sabem o tanto que eu valorizo e falo sempre do nosso artesanato. E por isso que eu olhei para essa mesa e não tem como você não se apaixonar por esse centro de mesa aqui, por essa passadeira lindíssima. Agora, ainda mais você falando do tempo que demora para fazer. Né? E olha só que legal, a cerâmica também tem a cerâmica de Minas. É a cerâmica de Minas. Os artistas aqui, eles trabalham com os pigmentos que eles tiram da terra e aí fazem, olha que beleza. É verdade, lembra o aço cortem também pouco a cor, né? São as cores de Minas, então... É a história de... Isso, eu acho que o grande segredo... Olha o prato do bolo também, gente, se não parece também, olha.
né? Então, isso que ele falou é muito importante, o trabalhar com aquilo que está perto. Aquilo que está perto. Né? E olha que beleza, as cores, os pigmentos, as tonalidades, Uhum. tudo isso é o que a gente tem em volta. Entendi. E aí eles são todos daqui de perto, esses artistas? Todos daqui. Esse artista é um artista que ele foi um precursor aí de trabalhar com pigmentos naturais, ele chama Máximo Soalheiro. E aí todo ano eu aproveitava o momento que ele fazia um bazar, porque era quando eu podia comprar, e aí ia lá e comprava, e fui fazendo uma coleção. E a maioria das obras é dele. Que lindo que tá isso aqui. Muito bem. Ou seja, vocês sabem que a gente chegou na casa certa com a pessoa que é a nossa cara. Aliás, você é super fã do canal, não é? Super fã do canal, olha que coincidência. Não é, gente? Eu descobri o canal por acaso, porque a gente coloca no YouTube os assuntos, eles vão aparecendo, de repente eu cheguei no seu canal e nunca mais saí. Nunca mais saí. E aí sou um fã de carteirinha. Não é? E além disso, surpresa. ele é super amigo de uma amiga maravilhosa que eu quero mandar um beijo, que eu amo muito, que é a Jojo, que foi a Jojo que falou com a editora, e por causa da Jojo é que eu tenho o meu livro de fotografias de casas. Essa mulher é muito importante na minha vida. Muito obrigado, Jojo, por sua causa. Tenho o meu livro e estou aqui agora conhecendo essa pessoa maravilhosa. Isso aí, é um prazer te conhecer e um prazer te receber aqui. Agora, me conta dessa luminária aqui. Você tem um gradil aqui de ferro e as luzes estão por cima. O que acontece? Eu comecei, quando eu fiz essa casa, eu quis procurar e inventar coisas que eu não achava uma coisa legal para colocar aqui. Então eu inventei essa luminária. Ah, você que criou a luminária? Inventei essa luminária. São luzes que são jogadas aí numa grade fixa no teto. Igual essa mesa. Essa mesa também foi eu que... E ela é o que por baixo? Aço. Adivinha? Gente, a gente está na casa do aço, entendeu? Cortei, que é aço cortei, esse minério de ferro. Na verdade, ela é belíssima, mas eu quis te mostrar esse trabalho, por isso que ele é mais mesa belíssimo. É linda. Ela é vazada também, gente. Depois a gente tira, eu te mostro direito. Mas você é jornalista, não é? Sou jornalista, mas também sou formado em artes plásticas. Ah, então tá aí. E aí eu fui jornalista cultural a vida inteira. E aí, cada vez mais me interessando pelas artes plásticas, cobrindo e tudo. E aí, desses dois mundos é que eu bolei essa casa. Na verdade, eu estava fazendo uma série de exposições do Amílcar de Castro, que é o nosso grande escultor aqui de Minas Gerais, que trabalha com também aço cortem. A técnica do Amílcar é corte, dobra, corte ou dobra. Então ele trabalha nessas três modalidades. Sim. Ou ele vi pega que você tem um chapa, Amílcar ali. Meu olho ou já ele fez uma pega a chapa, corta e dobra, ou ele pega a chapa e só corta, ou ele só dobra. Corte, dobra, dobra ou só corte. E aí, com isso, ele fez a obra dele toda. Várias variações aí das esculturas. Deixa eu mostrar aqui para as pessoas, só para elas entenderem. Olha, ali a gente tem o Amílcar de Castro, ó. Não é isso? Ali é o Amílcar de Castro. A gente já vai chegar lá, mas só para vocês saberem que é um dos maiores artistas, escultores do Brasil. E ele também trabalhou com as cores primárias, né? Ele fazia essa obra aí. Que linda essa exposição que está aqui, hein? E aí eu fiz as maiores exposições do Amílcar, foi eu que tive a oportunidade de fazer. Foram 5 grandes exposições aqui em Minas Gerais. E quando terminou esse processo da exposição, na equipe tinha um arquiteto, que é o Allen Roscoe. Ele fazia parte da equipe. Ele era a pessoa que o Amílcar criava a escultura e entregava para ele fazer ela em grandes formatos. Ele fazia pequeno e... O Amílcar tinha dois parceiros, o Allen Roscoe e o Giovanni Fantausi. Os dois, de alguma forma, estavam perto nesse momento. Aí eu consegui comprar esse terreno aqui. Aí o Allen virou e falou que gostaria de fazer minha casa. Eu falei assim, uai, que legal. Aí nós combinamos, eu troquei ele pediu para que eu trocasse o meu trabalho pelo trabalho dele. Aí ele fez coisas de artista. Artistas são assim. Ele fez o projeto da casa, que é uma variação, segue a mesma linguagem,
da Das casa do obras. próprio Allen e do ateliê do Amilcar. Olha que legal. O ateliê do Amilcar se parece com esse daqui. Não é simplesmente uma casa com essa assinatura de vocês três aí, né? Muito bom. E a aí, cozinha aqui, gente, que é uma fofa com ladrilho hidráulico? sabe, esse ladrilho ele é muito interessante, porque ele vem de Congonhas. Na verdade, ele é o chão de uma igreja de Congonhas. Você tá brincando? O padre retirou esse ladrilho hidráulico, ia jogar fora, e a minha mãe comprou. Não, peraí que eu vou desmaiar. Não, peraí, não é que ele foi feito inspirado, ele é o original. Peraí, gente. Você tem que imaginar que isso daqui... Você entendeu isso? Ou foi só eu? Eu achei que eles tivessem... é o mesmo desenho, a gente mandou fazer... Não, é o ladrilho da igreja. O ladrilho Por que esse da padre tirou igreja. esse ladrilho dessa igreja? Para colocar madeira. Deve ter ficado bonito também, mas ele... Ai, mas Nossa Senhora, se você tirar isso daqui... Não dá, né? Secular e jogar fora, imagina. Não dá. Aí a gente conseguiu comprar. Posso botar a mão, gente? Pode, que isso lindo. aqui é... Olha só, e não é de qualquer igreja não, tá? É de uma igreja de Congonhas, em Minas Gerais, que é aquela cidade onde tem várias obras do Aleijadinho, que inclusive é a cidade dos seus pais, né? Sim, é a minha cidade. Lá é onde o Aleijadinho deixou a obra-prima. O Aleijadinho é um escultor de Ouro Preto, mas ele deixou a obra-prima dele em Congonhas, que são os 12 profetas, que é a coisa e os mais passos da Paixão de Cristo. Nossa, ganhou outra dimensão a gente olhar para esse ladrilho hidráulico, né? Maravilhoso. E aqui, quando você está cozinhando aqui, como eu te falei, o último lugar que o sol chega é aqui. Aqui na cozinha? É aqui. Gente, então a gente está aqui, de repente o sol vem ali daquela janela grande. Janela, deixa eu abrir para vocês aqui. E aí ele explode aqui. E vai para... com certeza. E deixa aqui. Então, assim, quando foi a última vez que eu te levei numa casa com um ladrilho hidráulico do piso de uma igreja de Congonhas? Olha lá. Então você imagina que a gente está aqui na parte da manhã, mas no pôr do sol ela vem com a luz entrando. Que é lindo. E esse banco aqui, amigo? Eu que fiz também. Eu comecei a buscar móveis para essa casa, como é uma casa diferente. Eu falei assim, não estava encontrando, não era nada que me interessava. Aí eu comecei a inventar. E aí peguei um dormente, simplesmente um dormente de linha de trem. Simplesmente não, amigo, eu já vi muitos dormentes nessa vida. Esse dormente é o tipo top model dos dormentes. Ele é o mais lindo do mundo. Lindo. E encontrou assim do nada? Não, na verdade o garimpando, mas aqui tem muito, né? Minas Gerais é trem. O que mais tem aqui é trem. Vocês entenderam, né, gente? Trem, Minas Gerais, os trens estão tudo aqui. Aí eu fiz desenhei a mesa, desenhei o banco, né? a luminária, a escada, que também é aço cortem. A escada também é aço cortem. Gente, a gente realmente está na casa do aço cortem. Olha essa escada, que maravilhosa. Eu queria uma escada que flutuasse. E que os arquitetos não me ouçam, que não tivesse corrimão, porque eu sei que é perigoso, mas eu queria que tivesse essa... fosse uma escultura, entendeu? Gente, mas ela foi toda moldada. Aqui você fez uma obra que o Amilcar de Castro te ensinou, que é dobrar o aço. Na verdade, como eu te falei, 2 pessoas trabalhavam com a Amilcar. O arquiteto que fez essa casa e um outro, que é o Giovanni Fantauzzi, que é um artista plástico também, que ele fazia esculturas menores. E ele que me ajudou a formatar essa escultura que acaba sendo essa escada e aquela lá também, ó. Você tá ali. Nossa, você tem outra. Ih, gente, vamos acelerar que tem muita casa para ver aqui, ó. Gente, mas essa escada é uma das mais lindas que eu já vi. Ela parece uma peça só, né? Que vai ligando assim e vai chegando toda de aço e ela é fixada aqui embaixo, ó. Olha que ideia boa de escada, tá vendo? Muito, muito bonita. E aqui, me conta, você tem seu altar, olha que graça. Aí eu fui mesclando as minhas crenças, né? Então aqui eu sou muito devoto de Nossa Senhora, então tá Nossa Senhora aqui, e artistas que eu fui trabalhando. A Thais Helt, que é uma gravadora, mas ela também trabalha com esses objetos. Tirar essa chave aqui. Tá, achei que era até o chaveiro dela. A Thais Helt que faz essa obra, mas a Thais ela é conhecida sobretudo pela litogravura, que é aquilo ali. Já vamos chegar lá.
Olha E aqui aí também, que é de pedra-sabão. Isso É. deve ser lá de Tiradentes, né? Isso aí eu comprei em Tiradentes, mas eu tenho muita pedra-sabão aqui também. Eu É. tenho utilitários de pedra-sabão. Isso aqui é um artista de Divinópolis, é o Jardim. Belíssimo, belíssimo, Erlifantini, belíssimo. Bem com de aço ceramista. também. Olha aqui, mais um assinho aqui também, ó. E esse banco? Olha. Esse banco é um banco indígena, Uhum. eu ganhei, na verdade. É um banco de alguma tribo lá da Amazônia. A pessoa não soube me informar qual é, mas eu achei belíssimo. É uma escultura Muito bonito. maravilhosa. É. E aí chegamos aqui na sala, que tem aqui, você tem uns móveis de garimpo aqui já da década de 50, não é? Na verdade, esses móveis são móveis da minha mãe. Minha mãe que me deu, ela é da casa original dela. Então, eu garimpei na própria casa, né? Adoro as pessoas que garimpam na casa da mãe. Mãe, tô indo te visitar, volto com o carro cheio. Esse é o original, que ainda está com a pedra, que é o mármore, né? E as outras, elas se perderam, eu coloquei um vidro, mas eu vou buscar essa outra pedra, né? Ficou lindo. Essas almofadas dá vontade de abraçar. E olha esse tapete, gente, dá vontade de você ficar deitado. Você acredita que eu fui para Buenos Aires, na hora que eu vi esse tapete, eu fiquei doido. Eu falei, gente, eu preciso desse tapete. Como é que você trouxe de lá? Eu arrumei um jeito e trouxe. Nossa, adoro. Arrumei um transportador e trouxe. Ele é de lhama, né? Olha, que Ele é de pelo de lhama. E as almofadas também. Você trouxe de lá também? Trouxe. Olha que delícia. Você falou que aqui onde você está são 7 graus a menos, né? Do que Belo Horizonte. Então perfeito. Nossa, delicioso, pelo amor. E esse aparador, amigo, olha só que lindo. Também, esse na verdade é de uma amiga da minha mãe. Você garimpou na casa da amiga da sua mãe? Que eu consegui comprar. E ele traz a marca do tempo, eu deixei do jeito que está, porque acho é muito legal. E o mais legal do tempo é justamente a marca que ele traz nas coisas, né? Sim. Então, é isso. Agora, você viu que você tem uma coisa com aço cortei mesmo, né? Tipo, já está na sua essência. Não é, mas é a mesma cor, né? Tem essa paleta, né? Mas o Aloysio, um artista mineiro também, que trabalha muito com essas rosas. E é feito com arame farpado. Arame farpado e... Lindo mesmo. Mais religiosidade, lindas também. Olha. Sim, você vê o sincretismo, que é o Brasil, Acho né? saudável, isso é muito bom. Pedra-sabão, que também... Que é bem mineira também. Mineiro, né? o tempo todo. E essa natureza aqui ficou perfeita, né? Aqui para esse lugar. Isso daqui é um artista de São Paulo, é um fotógrafo, é Lavinho. Ele faz muita imagem lá de São Paulo dos monumentos, da parte urbana e tudo. E aí quando eu vi essa obra, eu achei belíssima. É muito e bonito. comprei. Na verdade, eles oscilam entre essa obra que está aqui, esse quadro, né, que na verdade é uma fotografia, e aquela pintura ali. Que ela de vez em quando você troca isso? Eu dou eu gosto disso. Aquela pintura ali é uma pintura de Belo Horizonte, na verdade. E você estava me falando dessa artista também. A Thaís Helt, ela é muito interessante porque ela trabalha com lito. Lito é a impressão em pedra, né? E ela faz peças únicas porque ela trabalha com a memória. Então, ela pega detalhes que ela tem de panos, da própria memória e imprime, e aí produz peças únicas, obras únicas, né? Então, isso é uma litogravura da Thaís. Eu fiz várias exposições com a Thaís também. E essa é uma obra muito interessante, acho muito bonita, traz uma coisa muito feminina, a obra da Thaís. Então são artistas que eu fui colecionando ao longo da vida. Aquela ali também é da Thaís, é um desenho dela. Olha que legal. O bom de você fazer exposições, né, era que você vai conhecendo mais os artistas. Agora sim, o meu olho fez uma breve curva passando por ali e eu vi uma cama. A sua cama é ali? Essa casa então é toda você está aberta. totalmente integrado à cama sem fechar. Você dorme com máscara Na verdade, eu tenho as cortinas, né, que a gente consegue fechar, mas quando eu vim morar aqui, o primeiro dia, os primeiros momentos, assim, eu achei a casa muito estranha, porque todo mundo mora em cômodos, né? Essa casa ela tem, na verdade, 1, 2, 3, 4, 5 andares. Mas o quarto é junto, não é separado. Tudo integrado. Eu já amei essa casa, gente. Já vou subir aqui, que agora eu quero vir ali.
Olha lá, gente, a gente subindo essa escada e quem que a gente encontra? Uma gaivota, eu acho, não sei. Uma outra escultura Do Giovanni Fantauzi, lindíssima, essa escultura. belíssimo, né? Um pássaro. E aqui, essas duas cadeiras aqui? São... São réplicas do Mondrian, né? Eu acho Sim. muito... E aqui o Amilcar de Castro. E esse aqui? Também garimpou na casa de mamãe? Não, nesse eu comprei, mas é garimpado também. Não é? E aí você coloca esse tecido totalmente contrastante com a época, né? E que eu achei muito interessante também. E aqui, podemos entrar nesse banheirinho? Fica à Porque vontade. olha aqui, tem umas esculturas de barro. Isso aí forma uma cidade, na verdade. Eu coloquei por enquanto, mas ele pode Ele colocar ficou bonito aqui. Ai, gente, quero. Olha que lindo isso aqui de colocar o sabão. Sabonete. É uma pedra Pedra-sabão. verde. Pedra-sabão. É uma pedra-sabão verde? Pedra-sabão, Que linda que ela é. Pedra-sabão, diversas cores a gente tem. Eu não sabia que tinha pedra-sabão verde. Ô, gente, ele tem um mezanino, vamos subir. Tadadadam. E aí a gente tem sempre que tomar cuidado, que a pessoa tá gravando e não tem corrimão. Vamos lá em cima? Ou eu pulei alguma coisa Não, aí? vamos lá. Não? Tadadadam. E tem tomada até ali, ó. Por que será que você botou uma tomada ali? É porque eu pensei em projetar ali alguma coisa, acabei não fazendo, mas a tomada está ali. E aí você tem o seu mezanino. Eu já dormi muitos anos no mezanino, no meu outro apartamento, então eu super te entendo. Que delícia, porque você está aqui e você está integrado ao mesmo tempo. Agora, quando você está 7 graus abaixo e está muito frio, como você faz? Aí passa frio, né? Porque não tem muito jeito, não. As casas aqui de Minas Gerais não tem aquecimento, né? Então a gente passa frio. E esse teto aqui, ele é daquele sanduíche que absorve o calor e tal, né? E aí tem ele preto, ficou lindo, né? Olha lá embaixo, gente. Eu quis manter essa coisa meio industrial, assim, achei muito bonita. Acaba sendo uma escultura também, né? Com certeza. Você sabe que esse tipo de casa é um tipo de casa que eu amo, que é galpão. Eu amo casa galpão. Sabe, tudo aberto. Tanto é que lá em casa, que é apartamento, que né, não dá para ser assim, a gente tenta fazer ao máximo essa integração, né? E ficou uma delícia. E aí você já fez esse suporte ou já existia esse suporte? Mas eu fiz. Você fez eu também bolei. Eu queria uma coisa que a televisão ficasse voando, flutuando. Gente, olha isso que você pode fazer para poder realmente comercializar isso, porque isso é ótimo. Mas aí a tomada está embaixo, né? Está embaixo, Isso daqui ficou ótimo, resolveu o problema. Porque aí não interfere tanto, né? Porque aquelas coisas de pendurada eu não gostei também. Não, ficou ótimo. E aí tem a cama delícia aqui, sofazinho. E ali, o seu banheiro? Pode ficar à vontade. Vamos pode ficar à vontade. É o banheiro. Aqui, pessoal, eu quero conhecer, porque o banheiro. Quero ver quem vai adivinhar de como que é o piso dele, se parece com aço Cortem. Que isso é uma cerâmica. Garoto do aço. Pois é, você é um garoto propaganda do aço Cortem mesmo. É uma cerâmica que parece o aço Cortem. Muito legal, gente. Você realmente abraçou a ideia da natureza que te envolve, né? Mais por causa da sabão ali, ó. Linda, ela azul, menino. Eu fiquei apaixonado. Eu não sabia, eu só tinha visto cinza, você acredita? Não, elas têm diversas cores, são lindas. E aqui ainda combinou com um sabonete, com o azul aqui, ó. Gente, eu já tinha te mostrado para vocês uma casa tão integrada dessa? Eu acho que não, porque ficou muito legal essa história. Agora, tem uma ideia aqui nesse banheiro que é imperdível se você está construindo, você tem essa possibilidade. Que é você fazer a janela de fora a fora. Porque você tem a entrada de luz, você tem a ventilação, mas não perde a privacidade. E o que é melhor, você ainda tem espaço para botar o espelho. Ficou muito bom aqui, né? Eu acho muito bom. Na verdade, o bacana são os cartões postais, a paisagem, né? Então aqui você tem a montanha, se você chegar um pouco aqui, ó, aquela montanha que você viu lá, olha lá as flores, tá vendo? Claro. A gente vai subir ali, mais um andar, você vai ver as montanhas. Né? É muito lindo mesmo. E aqui fora? Aqui fora continua. Tananana. Que é já vem para o mar externo. Não, mas peraí, o polícia é o closet. Pode ir lá. Se não bastasse a quantidade de andares, ainda tem um andar do closet. Por que ele é mais alto? Porque daí é o teto do banheiro lá embaixo? Que ótimo, menino. E tudo organizadinho. Tudo aberto. Isso é ótimo para ventilação e tudo. Aí, gente, vocês querem saber sobre organização? Ligue para ele.
Entendeu? Porque ele vai te dar todas as dicas, porque fica tudo pretinho aqui. Não é fácil porque qualquer coisa que mexe, né? Então você tem que manter organizado. Aham. Adorei, gente. Queria meu closet assim, todo arrumado. Fica à vontade. Eu digo assim, todo arrumado, sabe? Maravilhoso. Mas essa escada, que é mais uma escultura que você tem em casa. E aqui que são as bromélias que você falou? Aqui eu coloco algumas orquídeas, algumas bromélias, tudo que elas vão se revezando dentro de casa, né? E aqui não tem aquele apoio que tem lá dentro. Como é que fixou ela? Ela enfiou dentro da parede? Na verdade tem, porque você tá... É porque lá embaixo, ele fixou na parede, mas lá embaixo é porque ela não tinha essa sustentação. Entendi. Então aqui ela é implantada na parede. Olha aqui com azulejos, e aqui você ainda colocou metal aqui. Vamos subir? E aqui tem um solário, que aí você consegue ver o bairro inteiro, né? Vamos lá, gente. O Vale do Sol. Conhecer. E aqui tudo de vidro. Não, adoro gente que faz integração completa. E a gente tá num dia abençoado de lindo aqui hoje, né? Aqui você consegue ver bem as montanhas. Vamos ver. Uau, montanhas de Minas Gerais, hein, gente? Que delícia. E ali tem aquela florzinha, né? A canela de ímã. Aquele é raro, chegou num momento especial. Olha quando ela aí. explode em flor, olha lá. Imagina você andar ali naquela montanha agora e ver tudo florido, que tudo coisa florido. mais linda. E ela não dura muito tempo, não. Então, assim, ela é uns 10 dias já desaparece e aí só ano que vem. Chegou só pra gente, viu, gente? Não é verdade? E aqui ainda tem um quintalzinho, ó. Cadê? Você ainda tem aqui um... que legal. Poxa, quintalzinho, olha o tamanho do quintal, amigo. Que enorme, tem até lago. Tem, eu sou a vida inteira. A mesma ideia. O que tem ali? Tem peixinho? Tem vários peixes ali, tem carpas. Só que como tá muito frio, elas estão escondidinhas ali. Nossa, muito legal. E cadê o cachorrinho? O cachorrinho tá lá embaixo. Vamos lá? Vamos lá. Gente, vou cortar aqui pra gente cortar lá pra baixo. A gente não mostrou, foi esse lavabo aqui também, né? Ele é chanfrado aqui. Por que ele é chanfrado? Tem um armário aqui atrás? A gente... Na verdade, aqui passa a tubulação. Entendeu? E, gente, olha isso. Se não bastasse, eu tô falando, eu não sei nem se você já tinha reparado, mais uma cerâmica com cara de aço. Parece uma porta de aço. Interessantíssimo. Olha aqui, tudo lembra onde nós estamos, né? Pedra Sabão, tudo lembra Minas Gerais. O que você acha da importância da gente estar cercado daquilo que é natural pra gente? Eu acho que a gente tem que prestar muita atenção na natureza e nas coisas que estão em volta, né? Porque a beleza está aí. Então, muitas vezes a gente busca referências fora, mas olha que legal, eu tenho assim uma flora belíssima aqui do lado, eu tenho as cores maravilhosas também aqui da terra, aqui de Minas Gerais. Então, eu quis mostrar nessa casa e nessa aventura que foi construir essa casa, a beleza desses pigmentos, a beleza da natureza que cerca, e tudo isso é único, porque as casas hoje são muito padronizadas, está tudo muito igual. Então, a ideia de fazer uma casa a partir das coisas que tem aqui foi realmente valorizar esse aspecto interessante de Minas Gerais. Com certeza. E é uma casa também, não sei se você reparou, é uma casa que não tem muro. É verdade. Todas as outras casas têm muro. Né? Não, todas as outras casas têm muro, tem cerca elétrica, tem toda... Aqui não, a casa ela está integrada no espaço, porque eu acho que a gente tem que trabalhar com essa convivência. É que o próprio harmônica. Jeito que ela é feita, né? O jeito que ela é feita, ela já protege. Já protege. Muito e bom. assim, o terreno é aberto, as pessoas se quiserem, elas podem circular, não tem problema nenhum entrar, entendeu? Então bom. ela propõe essa integração, porque as pessoas estão cada vez mais se fechando, né? Elas constroem uma casa, constroem um muro, põe cerca elétrica, põe não sei o quê, e vai só enclausurando. A ideia dessa casa foi justamente abrir, por expandir. dentro e por fora. Muito bom. E lá embaixo, o que tem? Vamos lá ver o jardim? Lá embaixo tem um escritório. Pode descer aqui? Pode, fica à vontade. Gente, corrimão é uma coisa assim, esquece na vida dele, tá? Ele não gosta de corrimão, não. Adoro. É uma escultura essa escada, tá vendo? É tão bonito que eu acho. Ai, meu Deus do céu! Quem que tá ali? Tá ali a Sol. Dela? Vamos lá, passa na minha frente.
Olha só, gente, olha a carinha dela. Ê, Sol. Cadê o Sol? Aqui. Oi, Ai, oi, ai, ai. Calma, gente. Sol, calma. Calma, Sol, que você é grande. Calma, calma. Vem cá. Vem, Sol. Vai lá, Sol, que você é Sol, grande. Sol, Sol, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Pra onde que a gente vai? Te mostrar Pra cá? o escritório. Sol, agora a gente vai conhecer o Quietinho, escritório. Sol. E... Nossa, que lindo! Amigo! Uau! Esse é o escritório / quarto de hóspedes? /quarto / reserva técnica, porque eu tenho muita obra e eu não tinha. Gente. Eu fui colocando elas aí. Não, a gente já chega nesse quarto de cara para essas almofadas aqui que são lindas de IP, né? Que são maravilhosas. Olha isso. São de artesãs lá de Grão-Mogol. Grão-Mogol é uma cidade lá no norte de Minas. Olha que lindo. E elas fazem esse trabalho maravilhoso. Olha. Nossa, emociona, né? Quando a gente chega. Ai, eu amo lindo, olha. IP. Que maravilhoso. O artesanato Adorei. brasileiro ele é maravilhoso, É né? maravilhoso. Então, sabendo Impecável. valorizar. É. E essas fotos aqui? Essas fotos eu fui colecionando, eu sou apaixonado, mas é dificílimo Mas são da sua família? Tem foto da minha família. Essa daqui é minha irmã, por exemplo. As outras não. Aham. As outras eu comprei. Você achou Isso aqui- qualquer pessoa, assim? Né? Isso é foto-pintura. Eu Sim. vou começar a colecionar. Tô começando a colecionar, mas é muito difícil, Faz porque pouco tempo que eu soube que as fotos pinturas, a pessoa era muito simples, então nem roupa eles eram essas roupas, até a roupa eles faziam uma roupa bonita, mas entendeu? Porque eles iam... eu tenho isso lá em cima. É. Aqui em Minas ele tem essa tradição que é o seguinte: as Uhum. pessoas, para fotografar, eles colocavam. O fotógrafo tinha uma uma espécie de um roupa. guarda-roupa ali que as pessoas vestiam Ah, e para fazer essa pose aí. entendi. Então eu tenho lá em cima uma foto, eu vou te mostrar, muito interessante, de um fotógrafo que chama Assis Horta, ele já é falecido, ele é lá de Diamantina. Ele dedicou a vida a fotografar as pessoas de Diamantina. Então ele tinha o guarda-roupa, as pessoas iam e faziam essas poses e tal. E o único que não quis vestir a roupa de gala, que era tipo um malucão lá da cidade, ele quis ser ele mesmo. Sim. E é a foto que eu tenho lá em cima. Eu quero ver. Gente, a gente não termina isso aqui antes de lá ver isso, hein? Olha aqui, que graça. Esse dormente aqui também que você fez. Agora isso aqui é muito Ótimos esses interessante. quadros. Eu comprei um apartamento no edifício JK, Uhum. lá que é um edifício icônico aqui em Belo Horizonte. E o apartamento estava assim em destroços. Todo julgado, todo avacalhado, uma coisa horrorosa. E no meio do lixo, Mentira. tinha 2 obras. Quando eu Mentira. bati o olho nisso aqui, eu falei assim, gente, é o Carlos Brache. Se fosse o Carlos Brache, já era o preço do apartamento. Esse é o Carlos Brache. Na hora que eu fui ver, é a letra do Carlos Brache. Aqui, ó. E Juiz aí? de Fora e tal, sua cidade. É. Ó. Aí eu conheço muito o Brache, liguei pro Brache, falei, Brache de Deus, achei os quadros, na verdade é da irmã dele. É da irmã dele, que é mais raro do que o Brache, porque ela pintou pouquíssimo. E aí? E aí o tesouro que eu achei nesse apartamento, Você mandei vê, fazer isso daí... as molduras, e olha que lindo, eu vou devolver pro apartamento. Eu tô montando esse apartamento. Mas ele já vale o preço do apartamento. Enfim, para mim, é porque essas obras de arte, elas têm um caráter muito pessoal, né? Então é uma relação muito interessante. Então, essas daqui elas vão para lá. Pro apartamento. Eu quero agora voltar e falar aqui para vocês uma coisa muito importante. Sabe essa história de quando a gente tem algum parente, alguma coisa mais velho que de repente deixa lá o apartamento, né? Morre, alguma coisa e tem lá o apartamento, você vai, vende tudo, em família vende tudo, joga tudo no brechó, faz não sei o que lá. Muitas coisas que estão lá, às vezes dá para comprar 2 apartamentos. Só para você imaginar. Então, muitas vezes, é muito importante investigar o que essas pessoas têm, porque a gente olha, muitas vezes, as coisas que era da avó, que era da tia, fala, só tem velharia. E aquilo não é uma velharia. Aquilo é alguma coisa que tem muito valor e que você está jogando fora no lixo. Pode ser uma coisa pequenininha que vale mais do que um carro. Entende? Só que você não sabe. Então, investiga, olha direito, não sai jogando fora só porque não é da sua época, viu?
Muito importante isso. E aqui são exemplos, ó, né? Então, tá aí, exemplo vivo. Aqui é um apartamento, aqui um carro. Para mim é. Pra mim é. E aqui, gente, o seu escritório todo Isso é meu cantinho organizadinho, aqui que eu fico graça. trabalhando, né? Agora eu estou trabalhando de casa, então eu fico... Qualidade de vida, né? E esses livros são livros que ao longo da vida eu fui colecionando. Eu fui jornalista há muitos anos. Sempre Então, nessa área de cultura? Sempre na área de cultura. Então isso aqui é um pouco dos livros que eu deixei, que eu doei muito. Eu tenho essas duas grandes estantes. Isso aqui são exposições que eu fiz do Paulo Brusco, quando eu fui diretor lá do Museu da Pampulha, eu fiz as exposições do Paulo Brusco e ele então você foi diretor de alguns museus e casas de cultura, não é isso? Eu fui diretor do Museu da Pampulha, que trabalha com arte contemporânea. Depois eu fui diretor do Museu de Congonhas, que é o primeiro museu de sítio aqui do Brasil, é um centro de interpretação para interpretar a obra lá do Aleijadinho. E também fui presidente do Palácio das Artes. Olha! Que o Palácio das Artes é um centro cultural grande aqui em Minas Gerais. Então, de alguma forma, a arte está sempre envolvida, sempre envolvido aí comigo. Ou seja, ficou uma graça esse quarto escritório. Ou às vezes você dá um sono na hora do trabalho e dá uma deitada. Porque essa casa faltou um ponto de apoio, né? Muitas vezes a gente quer receber as pessoas e não tem. Então acabou que ficou um lugar aconchegante, a gente está trabalhando aqui, de repente dá uma descansada. Olha tá que lindo certo. esse móvel. Esse móvel é também da minha família, da minha mãe. Vocês não ficam recebendo muita visita dele não, que ele vai levar alguma coisa sua aí do Isso móvel. aí. Que lindo aqui. Realmente tem muito sentimento nas coisas Esse aqui aqui. é um mestre canteiro de Ouro Preto, ele trabalha com cantaria, né, que a pedra é um Divino Espírito Santo. Cantaria é a escultura em pedra, né? E aqui mais aço cortante. Mais aço cortante. Esse aqui é o Ricardo Carvão Levi. Essa escultura chama aqui a gente tá conhecendo Liberdade. Liberdade. Estamos conhecendo vários artistas que trabalham com e aço ela é uma cortante. escultura interessante que ela ganha Você pode fazer de diversas formas. Ó, ela vai virando. Muito bom. E aqui mais uma estante mais super livros, mais organizadíssima. discos, mais... enfim. Muito bom. Agora eu quero ver o jardim. Vamos lá conhecer. Vamos chegar nesse jardim. Será que ela vai deixar a gente passar? Vai, não vai só. Será que você vai deixar a gente passar? Vem cá. Vem cá só. Olha lá, empolgada. Olha que graça que tá aqui nesse... com laguinho. Olha as samambaias, que bonitas. Você que faz o paisagismo, você gosta? Pois eu adoro. E aí eu vou trabalhando com as coisas que eu vou encontrando, né? Então, toda a vida eu tive aquário, tive laguinhos, tive peixes e tal. Hoje eles estão escondidos, está muito frio. Eles estão aqui, tem carpas, tem peixes e tal. Estão escondidinhos aqui. Uma graça mesmo. E olha, bem plantas aquáticas. Dá para dar volta lá. E olha que mais um banco de dormente lindo. Para você contemplar aí a natureza. E aqui tem umas coisas raras aqui da região. Que é as bromélias típicas daqui. Essa não, mas essa é típica daqui. E a canela de ema, que a gente viu a flor lá mas então lá tá com esse galho também? É isso lá? daqui, mais florido. Eu achei que ela estava direto na grama, lá olhando de longe. Ela tem de diversos tamanhos, mais florida. Essa aqui também é uma orquídea típica aqui da região, ó. Eu não plantei, ela já estava aqui. Já estava aqui. E as pedras, né? E as pedras aqui. Lindas. Ou seja, gente, olha essa casa, só que nós não vamos terminar isso aqui antes da gente ver a foto que o cara tirou sem querer trocar roupa. Antes da foto, você conhece essa espécie de moranguinho aqui, típico? Esse é morango, um pé grande de morango, né? Olha aqui. Na verdade, ele é mais redondinho? É uma delícia. Ele já tá bom para comer? Já? Olha aqui como é. Isso aqui parece... não parece morango, parece... A gente chama de moranguinho, né? Mas é como se fosse uma framboesa. É uma framboesa. Mas uma delícia. Que delícia. Amei. Aqui. Olha essa cara, que a pessoa pega framboesa no jardim. Que delícia. Nossa. Agora você tirou onda, hein? Tirar a framboesa no jardim. Ficou ótimo. Muito bom. Também muito típico daqui. Vamos lá. E agora nós vamos lá ver aquela foto da pessoa que não quis tirar roupa. Trocar de roupa.
Ô, gente, você sabe que eu subi agora a escada e comecei a reparar que o cimento dele tem cor de aço. Aí eu perguntei, você colocou alguma coisa de aço? O que você me respondeu aqui? Na verdade, é a cor típica aqui da região. A gente vai pisando, né, nesses lugares, essa cor vai, Mas você tá falando o quê? De tanto você pisar lá fora e vir para aqui para dentro, vai ele vai oxidando, né? A gente tem que imaginar que a gente está em cima do minério de ferro. Tem uma pelo amiga ar, minha, talvez, vem pelo ar, ele vai oxidando. Gente, olha isso, tem e tanto vai minério dando de essa ferro cor. aqui. Tem uma amiga minha que falou assim, ó, você vai mudar para lá, mas você tem que Ah. pensar o seguinte, que nunca mais você vai ter sapato branco. Mentira, roupa Porque você também, vai, tudo. você vai... Que interessantíssimo. Belo Horizonte não é assim, Nova Lima é assim? Nova Lima é assim. Gente, que interessantíssimo. Cadê a foto do... A foto é essa daqui, ó. Ah, É o único que não quis. foi foto mesmo. Ele quis ser original. É o único que quis ser Arrasou. original. E Ele falou assim, eu tá em sou destaque. assim. É um peixeiro que ele tava com... Ele quis ser ele. Arrasou. Todas as outras fotos do Assis Horta, que é esse fotógrafo de Diamantina, as pessoas estão naquele formato que você viu. Sim. Tinha um guarda-roupa, as pessoas vestiam aquela roupa e solenemente fotografavam. Só que não eram elas, Não na eram verdade. elas, Né? E Esse não, aquele? esse eu quis fazer ele mesmo. Com este ensinamento, a gente termina esse vídeo agora para que você carregue isso para a sua vida. Tipo, seja você mesmo, que eu adoro. Não é? Amigo, eu amei a Seja sua casa. original. Eu amei, assim, como que eu conheci mais sobre o lugar que você mora, tipo, o minério de ferro presente, a vegetação presente, a história que você, da casa que tem a ver com o desenho, das pessoas que trabalhavam, vocês trabalhando juntos, criando essa história. Então, uma casa com identidade, as obras espalhadas, tudo aquilo que você foi conhecendo, a Sol que está aqui, ó. Olha lá, maravilhosa. Quis participar Quis também aqui no final. que é só aqui, ó, maravilhosa, empolgada, que linda. E eu quero agradecer vocês muito por estar aqui com a gente. Muito obrigado também. Muito obrigado, amigo. é um prazer Muito te obrigado, receber. Sol. Dá aqui um abraço. Ei. Olha os três. Olha, todo mundo junto. Ei, dá tchau, Sol. Olha o microfone. Ai, Sol. Peraí. Deixa eu pegar meu microfone e vou continuar dando tchau. Tchau pra vocês que a Sol tá empolgada, gente. Tchau, amigo. Tchau. Tchau, obrigado. A gente ama uma casa bem linda e decorada, né? E você, quer aprender decoração comigo? Então clica aqui no meu curso Eu Decor. Exatamente, você vai amar aprender mais sobre decoração de uma forma divertida. Quer assistir mais vídeos? É só clicar aqui e a gente continua juntos.